Fazer uma avaliação, né, Claudinei, do que foi a partida de hoje, mas eu acho que o mais interessante nesse momento é fazer um balanço desse Avaí no primeiro turno e o que você conseguiu, né, de tirar de positivo do jogo de hoje, pensando já nesse segundo turno. Parabéns pela conquista. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês estão aí presentes todos os dias acompanhando, né, junto conosco aí. Conquista de todos aí, da comissão técnica, atletas, diretoria, torcida do Avaí, colaboradores, enfim, todos que se envolvem no dia a dia do trabalho, né? A gente acaba vindo para a coletiva e trazendo troféu, né? Porque a gente às vezes, o treinador é a ponta do iceberg, né? Mas o iceberg tem aquela pontinha, mas lá para baixo tem gelo pra caramba, tem muita gente trabalhando para a gente às vezes vir aqui dar uma entrevista. Então eu agradeço a todos que têm colaboraram nesse primeiro turno e desde a minha chegada em agosto do ano passado. Eu acho que o primeiro turno foi um primeiro turno muito consistente, né? Uma equipe que sofreu poucos gols, né? E teve um rendimento ofensivo bom, né? Uma média de gols marcados boa, de gols sofridos ótima. E eu acho que essa consistência foi o que nos levou à conquista do título, né? Em alguns momentos fomos mais brilhantes, em outros jogamos um futebol mais pragmático, como se diz, né? Mais buscando o objetivo que é o resultado final, que é a vitória. Mas em nenhum momento faltou luta, faltou empenho, e eu acho que o primeiro turno nós vencemos de uma maneira merecida e sem querer ser prepotente ou arrogante, até assim, com todos os méritos e com toda a justiça. Não vi outra equipe que pudesse ter ganho o primeiro turno pelo que foi apresentado, não pela qualidade das equipes, né? Tem grandes equipes aí disputando o campeonato, fazendo bons jogos, e as outras equipes todas consideradas grandes, as pequenas também, algumas com o próprio Brusque fazendo uma boa campanha, mas eu acho que foi merecido, está nas mãos de quem deveria estar a taça, e a gente espera que no segundo turno a gente possa fazer uma boa campanha. Com relação ao jogo de hoje, né, a gente mudou bastante a equipe, começamos praticamente com o Renato, o Denilson, o Júnior Dutra, dos jogadores que vinham atuando mais, né, e ainda mais o agravante maior que foi o campo molhado, né, onde os jogadores que estão sem ritmo de jogo, o desgaste ainda é um pouquinho maior. Conseguimos fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, que nos deu uma certa tranquilidade. No segundo tempo, administramos da melhor maneira possível o resultado, tivemos algumas chances de marcar, o adversário também, e desperdiçaram um pênalti, né, e conseguiram fazer o gol no final. O resultado do empate, sinceramente, para mim, esse jogo mais importante não era o resultado, apesar de eu sempre querer ganhar e nunca querer perder, mas o mais importante foi essas observações. Eu acho a volta do Vinícius Pacheco fazendo gol, né, uma coisa que, se a gente pudesse escolher alguém para fazer gol, a gente escolheria o Vinícius Pacheco, não só eu, como acho que todos do elenco, né? Se fosse fazer uma pesquisa, quem que vocês querem que faça os gols que estão começando? Acho que até o Denilson e o Duda, que estão brigando pela artilharia, gostariam que o Pacheco fizesse o gol por tudo que ele trabalhou para estar em campo. Fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo conversamos com o Dr. Funchal, ele falou que no máximo mais 10 minutos, porque ele poderia até suportar mais, mas depois o pós-jogo dele seria um pouquinho complicado, poderia às vezes, né, ter alguma coisa negativa durante a semana que pudesse impedir ele de dar sequência normal aos trabalhos. Foi mais ou menos como a gente fez nos primeiros jogos do Marquinhos, né, procurando poupar bastante, e acho que foi bom. Eu estou satisfeito com o que apresentaram e poderíamos ter ganho, mas eu acho que o empate também não foi nenhum absurdo. O Inter de Lages buscou o jogo o tempo todo, tentou o empate e conseguiu no final da partida. Claudinei, até minha pergunta é em cima desse gol do Vinícius Pacheco, porque o treinador sempre trabalha pela força de um coletivo, para manter um clima harmonioso num grupo de muitas pessoas. E hoje você viu um grupo inteiro comemorando de uma forma muito intensa um gol de um cara que estava fora há quase um ano. Como é que o treinador vê esse tipo de reação num grupo comemorando da forma que foi? Eu acho que o nosso grupo sempre mostrou isso, né? Eu acho que a gente comemorou bastante o primeiro gol do Marquinhos, né, quando ele voltou, o primeiro gol dele depois da volta da lesão. A gente comemorou bastante o gol do Gabriel, porque ele tinha passado por um momento muito difícil familiar. E, enfim, a gente tem momentos aí históricos aqui no Avaí. Contra o Náutico, o gol de falta do Marquinhos, o nosso banco de reserva inteirinho atravessou o campo. O quarto árbitro olhou para o árbitro e falou: o que eu faço agora? Dou amarelo para alguém? Ao contrário, né? O árbitro perguntou para o quarto árbitro. Não, deixa, porque não tinha como, tinha que dar amarelo para o banco inteiro. E aí pediu só para no próximo gol que o pessoal não invadisse lá. Eles atravessaram o campo, eu nunca tinha visto isso. Até o quarto árbitro ficou sem reação. Então nosso grupo tem essa característica de procurar estarem sempre se ajudando, né? E às vezes o jogador que está lesionado, às vezes o jogador que está sendo criticado, está sendo cobrado, a gente procura sempre estar atento para motivar e para dividir as responsabilidades. Eu acho que você
trabalhar e valorizar só aquele que está na linha de frente é fácil. A gente tem que dar atenção para aqueles que estão no DM. O Pacheco passou o brasileiro da Série B inteirinho, praticamente, né? Desde que eu cheguei, pelo menos, no departamento médico, e quase todos os dias eu passava lá e falava com ele, estava lá tratando, estava se esforçando. Então, o mérito do departamento médico do Avaí, do pessoal da fisioterapia, né? O pessoal da transição, que trabalhou com o Pacheco até ele poder voltar. Começamos o trabalho de sexta-feira até com o Lineker como titular. Vimos um bom rendimento do Pacheco. Ontem, antes do trabalho da tarde, eu chamei o Pacheco, conversei com ele antes do aquecimento, o Jânio estava aí presente, chamei de lado quando eles estavam ali na rodinha, fazendo aquele bobinho, e perguntei para ele se se sentia bem para iniciar. Ele falou que sim. Eu acho que Deus sabe o que faz, né? A gente não, por mais que a gente queira de alguma maneira ser justo, fazer as coisas certas, quem sempre faz certo é Deus. A gente só procura agir com a nossa ótica, com a nossa justiça. Ô Claudinei, o torcedor tem esperado muito, né, do Marcelinho, ele ser aproveitado, e ele foi pouco aproveitado nesse primeiro turno do Campeonato Catarinense. Hoje ele teve essa oportunidade de começar jogando. Que avaliação você faz do Marcelinho e o que dá para falar dele pensando no segundo turno? O Marcelinho começou bem o jogo, mas aí o campo foi encharcando, característica dele, um jogador muito técnico, né, de um toque refinado, uma boa finalização. E eu acho que o campo prejudicou um pouco o rendimento dele. A gente tinha no banco hoje, por exemplo, a gente tinha o Lineker que podia ter entrado, tinha o Tosh que podia ter entrado, tinha o Santarém que poderia ter entrado. São 3 jogadores de um biotipo que o campo não favorece, né? O campo é um jogador que nem o Yuri, que tem força, o Vitor que tem força, né? Jogadores do Léo que a gente colocou. A gente tem que pensar nisso, não adianta a gente simplesmente, poxa, vamos colocar o Lineker ali, vai sair o Pacheco, vai entrar o Lineker, mas o campo não favorecia. Então acho que o Marcelo no começo do jogo começou bem, teve algumas boas ações ali pelo lado direito. Eu acho que o campo foi encharcando, acho que a perna também foi pesando um pouquinho, e eu acho que o estilo de jogo dele requer um campo mais seco, ou um pouco molhado só, né? Requer um campo com umas condições, não que estivesse ruim, pelo tanto que choveu, o nosso gramado mais uma vez mostrou que, se não for o melhor do país, está entre os melhores, o gramado da Ressacada. Uma chuva toda que caiu, a bola continuou rolando. Mas aí eu acho que foi pesando a perna, até a falta que ele foi bater, ele botou o pé, ela desviou, ele deslizou o pé dele, a bola foi lá do outro lado, nada a ver com o que ele queria fazer. E depois ele também sentiu um incômodo ali, pediu para sair, não sei se foi cansaço, se foi algum incômodo que ele sentiu, não falei com ele depois do jogo. Mas eu estou satisfeito, ele tem que ir entrando, aproveitando as oportunidades, como os outros estão fazendo. Acho que o Renato hoje já fez um jogo bom, segundo tempo muito bom, e, de maneira geral, um bom jogo. O Caio tem evoluído, a gente tem visto alguns jogadores que estão mostrando a cara, estão evoluindo. A dupla de zaga hoje acho que foi bem também. Então, de uma forma geral, a equipe foi bem. Com tantas mudanças, a gente conseguiu manter um certo padrão de jogo. Começamos num 4-1-4-1 sem a bola e num 4-3-3 com a bola, que depois a gente acabou transformando naquilo que a gente vem fazendo, que é um 4-2-3-1, até para tirar um pouquinho a responsabilidade do Pacheco. Até, coincidência ou não, foi antes da gente fazer o gol que a gente acabou mudando, optando por adiantar um pouquinho o Pacheco e fixar o Caio e o Renato, para tirar um pouco essa responsabilidade do retorno do Pacheco. Eu estou satisfeito, acho que foi tudo dentro do previsto. Se ganhar um turno por si só já é importante, é valorizado ainda mais na medida que é conquistada de forma invicta. Tem aquele gostinho de conquistar o Campeonato Catarinense de forma invicta? Cara, assim, como eu já falei anteriormente, eu disputei um Campeonato Goiano, cheguei na final 11 pontos na frente do segundo colocado para disputar a final. 48 do segundo tempo eu tomei um gol, perdi o jogo, única derrota, vice-campeão, né? Então, isso aí não te garante o título. Você chegar na final invicto não te garante o título. A gente não quer perder nunca, então para a gente a invencibilidade é consequência do espírito da equipe de não querer perder. Às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai empatar, às vezes vai perder, né? Mas a gente não pode ter isso como objetivo, ficar desesperado. Tomamos um gol, meu Deus, vai perder a invencibilidade, vamos atacar que nem louco e vamos tomar o segundo, terceiro, quarto. A gente tomou um gol, tem que ter tranquilidade. Inclusive hoje, quando a gente sofreu o gol de empate, os jogadores já queriam a bola, queriam correr. Eu falei, calma gente, tem 42 minutos, a nossa equipe está desgastada, põe a bola. No final o Vitor quase ainda fez o segundo gol. Então as coisas acontecem de maneira natural, sem a gente forçar. A gente vai jogar jogo a jogo, né? Eu acho que a gente falar em conquistar o título está muito cedo. Na pior das hipóteses, a gente vai ter que disputar 2 jogos finais e a gente tem que tentar garantir uma pontuação que nos deu o mano do segundo jogo aqui na Ressacada. E na melhor das hipóteses a gente ganha direto, mas a gente não pode achar que vai ganhar direto, como eu não entrei no campeonato achando que eu ia conquistar. Eu dei minhas entrevistas todas durante a pré-temporada, antes do campeonato, dizendo que a gente ia usar o Campeonato Catarinense para ajustar, fazer os ajustes para o brasileiro. Se a gente puder fazer os ajustes vencendo, ótimo, ótimo. Mas a gente não pode mudar o discurso, achar que agora, chegar para o jogo agora é obrigação ser campeão invicto. É obrigação não. A obrigação do Avaí é fazer um bom campeonato, digno das tradições do clube. Eu acho que já tivemos, como eu falei na última coletiva, um salto de qualidade muito grande dos últimos 3 anos, onde brigou para não cair.
Em 8 jogos você já se livrou do rebaixamento, está olhando para frente, não está olhando mais para baixo. Então agora até mesmo humildade, os jogadores sabem disso e têm se dedicado aos treinamentos, usar essas 2 semanas, essa primeira semana cheia, a outra a gente tem o jogo da Primeira Liga, vamos ver qual estratégia a gente vai adotar, mas essa primeira semana com certeza recuperar os atletas. Vocês vão ver que a programação tem um treino em 2 períodos, não adianta a gente querer fazer loucura, aí tem uma semana cheia, 2 períodos todo dia, aí você vem descansar o jogador, você desgasta mais, porque muitos treinos são mais intensos do que os jogos. Então a gente vai ter essa tranquilidade de recuperar o pessoal que vinha jogando, dar ritmo para esse que vem entrando agora, e fazer um bom segundo turno. A forma invicta ou não, eu acho que o gosto para o torcedor é ser campeão. Como o torcedor do Goiás estava esperando ser campeão invicto, tomou um gol no último minuto e não pôde comemorar, e do Atlético Goianiense, que entrou na final 11 pontos atrás, foi campeão. Então a gente tem que buscar o título com responsabilidade, com inteligência, e usar o catarinense, como a gente falou desde o início, para fazer observações e ver quais as contratações pontuais que a gente vai ter que fazer para o brasileiro. Pelo que você viu nesse primeiro turno, quem é o principal concorrente do Avaí no segundo turno, Claudinei? Eu não gostaria de apontar nenhuma equipe, não. Eu acho que é outro turno, é outra realidade, zera-se tudo, né? Os pontos estão zerados. Se fosse continuar contando a pontuação, fosse campeonato de pontos corridos e o primeiro turno fosse só simbólico, a gente teria que estar preocupado com quem está mais próximo, que é o Chapecoense, o Brusque, mas como não é dessa forma, acho que qualquer equipe, até a que está lá em último lugar, pode brigar e chegar na final. Então a gente tem que ter atenção e não achar, e não termos a soberba de acharmos que somos os melhores. Quem que vai brigar com a gente? Não. Nós vamos brigar com todo mundo, zerou, está começando o campeonato de novo para o Avaí, desde o primeiro jogo, que vai ser o Criciúma aqui, a mesmo empenho que a gente teve contra o Criciúma lá, não podemos mudar a nossa característica, a nossa forma de jogar, né? Porque a gente tem coisa muito, muito grande aí pela frente, é um brasileiro da Série A, onde você não pode errar, é erro zero, né? Que se você errar um pouquinho, os jogadores adversários com a qualidade que tem definem o jogo, começar a continuar jogando com a intensidade que a gente está jogando e projetando o futuro que a gente tem, que vai ser bem complicado na Série A. Então eu espero que os jogadores continuem da mesma forma, o nosso trabalho da comissão não muda, a diretoria está com o mesmo empenho, e a gente, quando terminar o estadual, a gente possa ter essa leitura, né, se possível com o título, de ver o que a gente precisa para o brasileiro e consigamos reforçar bem a equipe e fazer um bom segundo semestre. Tá certo, obrigado então, técnico. Obrigado, gente. Vai para lá? Leva ou leva para lá? Resguarda aqui. O presidente ganha mesmo, cara. Não. Deixa o presidente. E no segundo turno sejamos em